Existiram vários grupos antagônicos à igreja. Daí nós vemos vários movimentos que se formaram em paralelo àquele grupo que formou a igreja verdadeira. Por exemplo, Marcião, ele foi aquele que formou o primeiro cânon das Sagradas Escrituras, que repudiava completamente qualquer característica hebraica ou hebreia ou judaica nos escritos, entendendo que tinha um divórcio muito grande entre Deus do Antigo Testamento e Deus do Novo Testamento. E com isso ele angariou pessoas, angariou grupos. Ele foi considerado herege, o seu cânon foi repudiado, e todos aqueles que seguiam ele também, né? Então, daí que nós vemos a formação do Novo Testamento como um diferencial de um povo exclusivo, de um povo distinto. Então, aqueles que atestavam a sacralidade do Novo Testamento eram considerados a verdadeira igreja, ou o povo verdadeiro de Deus. E existiam os grupos em paralelos, como sempre existiu até nos judeus, por exemplo, os judeus zelotes, que eram os judeus radicais, que faziam paralelo, sei lá, no tempo da Reforma Protestante, com os anabatistas revolucionários, né? Então sempre existiu aquele grupo que se divorciava do povo verdadeiro e buscavam estabelecer a sua própria percepção, a sua própria verdade. O grande lance é que sempre foi necessário documentos para atestar a veracidade da fé. Isso aconteceu primeiramente com o Novo Testamento, né, na era cristã. Então, é o grande credo, né? O Novo Testamento é o testamento do povo de Deus, é o grande credo. Daí vieram os primeiros credos e, posteriormente, os catecismos. Porque se você não reafirmasse aquilo que estava sendo descrito no Novo Testamento, a simplificação do Novo Testamento, que eram os credos, você não podia atestar a sua fé. Daí vieram os concílios diante dos embates. Aqueles que atestavam, por exemplo, os arianos. No primeiro momento, eles faziam parte daqueles que se diziam povo de Deus, né? Mas eles começaram a realçar demais, por causa das ideias de Ário, a ideia de que Jesus não era Deus. Daí, então, foi necessário concílios para identificar que ali era uma heresia e ele foi repudiado por heresia. Mas isso faz parte da história do povo de Deus, né? O grande problema é porque nós não precisamos mais fazer isso, porque já fizeram por nós. Mas, por exemplo, como você disse, né? Que muitos talvez fossem impelidos ou compelidos a não se juntarem aos cristãos por causa da perseguição. Mas olha como esse é um instrumento de purificação. Hoje o que a igreja busca fazer é o contrário. Facilitar tudo. Tudo. Colocar panos quentes em tudo. Não tem mais sacrifícios. Nós mesmos corrompemos a santidade da igreja quando fazemos isso. Nós mesmos. Tudo tem que ser fácil. As pessoas não podem chorar, não podem sofrer, não podem ficar angustiadas. As lutas precisam ser travadas, irmãos. E muitas delas nós não podemos fazer nada. Nós não podemos. Se nós fizermos alguma coisa, nós corrompemos o processo. Nós não podemos arreganhar as portas, para usar o termo nordestino. Nós não podemos. Não podemos mesmo. Porque o sacrifício é a evidência de uma convicção escrava a Cristo. Se não tem nenhum sacrifício... já tiveram pessoas aqui na igreja que passaram mais de 2 anos na igreja e não se tornaram membros. Mais de 2 anos. Né? Se a pessoa passa mais de 2 anos na igreja e nunca me procura para se tornar membro, você acha que eu vou procurar? Eu não sou nem doido de colocar essa ideia na cabeça dele. Eu não sou nem doido. Bom, essas pessoas, né, já saíram da igreja. Mas eu não sou doido. Se a pessoa passa 2 anos, mais de 2 anos aqui, recebendo instrução, mostrando o valor da igreja, que aqui uma das coisas que você vai ver nesse púlpito é isso, o valor da igreja, a importância da igreja. E a pessoa não quer ser membro, eu sou lá doido de abrir a porta para um lobo desse, para um bode. Não sou de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque aquele que se identifica com o rebanho quer fazer parte do rebanho.
Quer fazer. Aí não tem nenhum impulso, nenhuma disposição. Aí o que é que a igreja faz? Faz o seu apelozinho, a pessoa aceita Jesus, já encaminha para se inscrever na sala de novos membros. E aí faz umas aulazinhas bestas lá, nenhuma difícil o suficiente, porque ele pode aprender química, física, biologia, um bocado de coisas desse difícil que a gente aprende comumente, mas teologia e escritura não pode atender, então não pode ser difícil, porque as portas têm que estar muito abertas. Aí essas pessoas entram, acabam com a igreja. Então, a igreja é a pior armadilha para ela mesma, a igreja contemporânea. Removeu os sacrifícios, removeu a distinção de santidade. Essa é a grande desgraça. Simples assim, né? Então, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos. Crentes que não evidenciam nenhum sacrifício para se manter na igreja não merecem estar rolados no hall de membros. Não merecem. Mas não merecem mesmo. Tem que ter sacrifício sim. E não é pouco não. Está fazendo parte da noiva que vai ser buscado pelo noivo Jesus Cristo. Está pensando o quê? Está pensando o quê? Derrame sangue, suor e lágrimas. E aí você vai ser recebido de braços abertos. Eu ainda convido para o almoço lá em casa.